Oi pessoal, tudo bem? Então, depois eu vou colocar o corte do trecho de uma fala da Tatiana que colocou a mãe numa casa de repouso. Eu sempre achei que eu ia cuidar da minha mãe até ela envelhecer. Eu ia cuidar até o final do final do final. Aí eu percebi que eu não ia dar conta, que o dinheiro não ia ser o suficiente. Aí eu trouxe e eu chorei muito, viu? Essa é a Tatiane Fernandes de Azevedo, de 40 anos. E ela tá falando da difícil decisão de colocar a mãe dela numa casa de repouso. Mas o que eu gostaria de falar sobre isso? No próximo mês de maio vai completar 9 anos que eu perdi minha mãe. Minha mãe era um farol na minha vida. Me ajudava muito, era muito amiga, parceira. Ela havia ficado viúva em junho de 99 e desde então ela ficou cuidando de mim e da minha irmã no decorrer de sua vida, né? Ela teve uma grande perda também em janeiro de 2000, que foi a morte da minha irmã com 13 para 14 anos. E faltava poucos meses para ela fazer 14 anos. No dia 13 de abril daquele ano de 2000, ela faria 14 anos. E foi uma grande perca para nossa família, né? Minha mãe nem se fala o quanto que minha mãe não sofreu também. Porque, assim, questão de 7 meses que meu pai havia falecido, logo ela teve que se viu de novo na correria para poder ver o que estava acontecendo com a minha irmã. E assim, era um tipo de câncer raro, maligno. Então, assim, minha mãe era uma mulher de muita garra, fibra, uma mulher muito aguerrida, muito amorosa, muito carinhosa, tinha pouco estudo, morou na roça, no interior aqui, né, de Minas Gerais, aqui onde eu moro, durante muito tempo, até seus 36 anos de idade, que foi quando ela começou, né, se relacionar com meu pai e tal, foi embora para São Paulo e lá eu e minha irmã nascemos. Então, sou a caçula de um total de 10 irmãos, porque meu pai se casou pela segunda vez com minha mãe. Então, assim, tem todo um histórico aí. Mediante toda essa história de vida, eu não teria coragem de colocar minha mãe numa casa de repouso. Mais conteúdo levantou um debate sobre como cuidar dos nossos idosos, que em 2100 vão ser 40% da população do Brasil. Eu sei que as circunstâncias hoje em dia no mundo corrido que a gente vive, as dificuldades, talvez a gente tem sonhos, né, quer percorrer, fazer algumas coisas, mas assim, às vezes quando a gente chega na melhor idade também, tem algumas necessidades específicas, às vezes algumas compromissos talvez vai lhe impedir de dar total atenção ali para aquele ente querido que está na melhor idade, né? Que já está na fase idosa, né? Talvez doenças, coisas do tipo. Então, assim, Márcia, não teria coragem de colocar. Então, assim, porque minha mãe, no seu desencarne, antes ela havia tido um AVC. Ela passou mal na rua. E eu tava no 8º mês de gestação do meu caçula. No mês que meu filho ia nascer, lá pro final, né, de maio, né, 28 de maio de 2015. Até depois disso ele poderia passar o nascimento. Aí minha mãe passou mal no dia 5. E no dia 8 ela desencarnou. Se ela ficasse viva, ela teria sequelas. Acho que ela talvez ficaria em cima da cama, assim, vegetando, não sei. Mas assim, para aquela época, hoje eu tenho mais sã consciência, eu consigo assimilar bem. Mas assim, naquela época, assim, eu queria que fizesse uma cesariana, que tirasse meu filho para eu poder cuidar da minha mãe no hospital. E eu me jogava e tal, qualquer coisa assim. Mas só que também a situação clínica da minha mãe também não corroborava, porque minha mãe, ela era hipertensa, ela era diabética, já estava um pouco debilitada. Em 2013 ela já havia tido uma crise hiperglicêmica, que foi parar no hospital. Então, assim, muitas coisas aconteceram. Mas voltando a esse contexto, assim, de colocar um ente querido na melhor idade, numa casa de abrigo, um asilo, seja lá, casa de repouso, não sei. Eu não teria coragem de colocar.
Nossa, por mim, se eu pudesse, assim, sabe, ter os 3 desejos do gênio, assim, da lâmpada, acho que um deles seria, no caso, ter minha mãe e meu pai aqui comigo. Mas são fases da vida, são coisas da vida. E não tem como a gente, como se diz assim, poder ter tudo que a gente almeja, que a gente sonha. Mas assim, os 28 anos que eu convivi com ela foi de muito amor, de muita gratidão. E eu só tenho a agradecer. Eu não, sabe, eu sou apenas gratidão por tudo que ela fez, por tudo que ela me ajudou no decorrer da minha vida, na minha correria, nos meus sonhos, no meu tratamento ocular. Assim, tudo que ela pôde fazer para mim nas suas poucas condições, né? Que com um pouco ela fez muito, eu sou imensamente grata. E não colocaria na casa de repouso ou coisa do tipo. Eu iria sim continuar cuidando, amando, zelando. Que quer queira, quer não. Nós viemos aqui nesse mundo, cada um com um propósito e uma missão. E se fosse, no caso, me permitido aquele propósito de cuidar, de zelar, eu iria fazer com muito amor e com muito esmero. E é isso.